de vir falar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia lá. Então, eu vou falar das hepatites, eu vou começar pela hepatite B e acho que a maior parte da aula vai ser sobre ela, porque a gente já vai entender por quê. Então, são 257 milhões, segundo a OMS, de pessoas infectadas e com a GHBS positiva, então, portanto, com a infecção crônica. Aqui, dividido a taxa de incidência, na verdade, do GHBS positivo nessas regiões, segundo a OMS. Então, chamar atenção para essa região do mundo e para essa. É importante a gente ver essas diferenças de incidência, porque boa parte das publicações que a gente vê são dessa região do mundo, de hepatite B. E lá a gente sabe que são sorotipos diferentes, muitas vezes, dos nossos sorotipos aqui, e talvez isso impacte em algumas diferenças. Então, lembrar que o vírus da hepatite B é um vírus que consegue ter latência, né? Então, o DNA dele se integra no DNA do hepatócito, e a partir daí ele vai produzir o RNA mensageiro e fazer todas as suas proteínas para produzir tanto os vírus completos quanto subpartículas virais também, que vão ser bem importantes para patogenicidade e muitas vezes para definição de infecção crônica depois. Então, a gente sabe que o estímulo excessivo de GHBS e a quantidade enorme que o vírus consegue produzir acaba interferindo um pouquinho na resposta imuninata. Então, várias das células importantes nessa resposta acabam sofrendo um processo como se fosse uma energia mesmo, e eles passam a secretar, em vez de citocinas pró-inflamatórias que ajudariam na defesa, enfim, do organismo contra o vírus, eles passam a secretar IL-10, por exemplo, que é uma citocina anti-inflamatória. Então, esse é um dos mecanismos de evasão do vírus. Outros mecanismos importantes aqui na resposta imuninata, e eu estou citando eles porque vários dos medicamentos vão ter a ver justamente com essas etapas aqui. Então, eles também inibem a ativação via Toll-like receptor 2, que é um receptor importante para a ativação de macrófagos e células de Kupffer, que são os macrófagos hepáticos. E aí, dando um passo para a resposta imune adaptativa, que vai ser essencial para o clareamento do vírus. Tá? Então, a gente precisa desse passo e da apresentação de antígeno eficaz para que ocorra a resposta imune adaptativa, a produção de anticorpos e o clearance viral. Quando isso não dá certo, então a gente vai para as fases da hepatite B crônica. Eu não vou me ater muito à nomenclatura, só para lembrar que mudou no ano passado, então vários dos artigos agora já vão vir com a nomenclatura nova. E na verdade, a maioria dos nossos pacientes que a gente vai avaliar vão estar nessas duas fases aqui. Então, em geral, são AGHBs negativos, né? E a diferença vai ser dele estar apenas portando o antígeno, o AGHBS, sem alteração de transaminases ou com alteração de transaminases. Então, para a gente falar, então, de reativação, então, a gente supôs que o paciente está infectado, e, a partir daí, a partir do uso do imunossupressor, ele vai reativar o vírus. Então, a reativação tem várias definições diferentes entre os artigos na literatura, e eles têm tentado unificar um pouquinho. Então, é a positivação da carga viral, se o paciente tinha ela previamente negativa, ou aumento de 1 a 2 logs, isso varia entre os artigos, se a carga viral era previamente positiva. Tá? E a definição de flare, então, você precisa ter o aumento das transaminases, principalmente a LT, entra na definição, e acima de 2 vezes a normalidade é a e, além disso, a sororeversão, que a gente já vai ver o que é. Aqui, nas fases de reativação, são basicamente 2 fases principais. Primeiro, a elevação da carga viral, e, a partir daí, você tem um aumento das transaminases e, possivelmente, muitas vezes, ou pela interrupção do imunossupressor, ou pela manutenção cronicamente, você pode levar a uma reconstrução imune, e o que vai levar ou a hepatite B crônica, que o paciente não tinha antes e passou a ter por conta da imunossupressão, ou, eventualmente, até casos graves de falência hepática,
ou a recuperação, quando é um flare transitório, o próprio paciente consegue eliminar o vírus novamente. Então, a sororeversão é quando o paciente perde, então, o anti-HBS que ele tinha e passa a positivar novamente o AG-HBS. Então, quais imunobiológicos são importantes a gente pensar nesses pacientes? Então, essas são as principais áreas aí que a gente vai ter de interface do infectologista com os demais profissionais. Então, pensando no rituximab, vou aproveitar que o Hermes já explicou, então a gente vai passar para a parte mais prática. Então, aqui são as principais doenças onde a gente vê o uso do rituximab na reumatologia. Então, a artrite reumatoide é a única liberação oficial, além das vasculites também, a granulomatose de Wegener, que entrou mais recentemente. O restante das utilizações na reumatologia são off-label, tá? Mas são bem frequentes também. Na neurologia, a esclerose múltipla e a neuromielite óptica, e na hematologia, os linfomas de células B. Tá? Então, o rituximab é a droga de maior risco para a reativação de hepatite B, por isso que eu comecei por ela. A reativação pode ocorrer em até 80% dos pacientes que são AG-HBS positivos, então isso varia muito nas casuísticas e lembrando muito de acordo com a região do mundo que você olha. Tá? E os anti-HBC positivos chega até 1/4 dos pacientes podem reativar. A maioria dos estudos são com população hematológica, então a dose é diferente das outras duas especialidades clínicas que eu falei para vocês. Então, a reumato e a neuro usam geralmente doses menores de rituximab. E a gente tem pouco estudo nessas outras populações. Tá? Para o rituximab, então, a profilaxia, em geral, é universal, ou existe a possibilidade de você monitorar mensalmente, o que muitas vezes não é factível na maioria dos locais, com PCR, sorologia e transaminases. Tá? Então, essa aqui é a recomendação desse ano da Sociedade Americana de Infecto e de Oncologia. Tá? Então, eles recomendam que você faça screening sempre, em 100% dos casos você tem que pedir a sorologia antes de começar a quimioterapia. E a avaliação de fazer a profilaxia ou não vai depender do perfil sorológico e do risco do paciente. Na reumatologia, a gente tem bem pouco estudo, e os estudos que tem são Ns muito pequenos. Tá? Então, são 4 estudos principais. Esses são 41 pacientes, mas desses só 12 eram anti-HBC positivo e 2 anti-HBS positivo. Ele não teve nenhuma reativação e não teve alteração significativa aqui nos níveis de anti-HBS pré e pós o rituximab. Tá? A gente vê que tem uma queda, mas não foi significativa. Esse é o segundo, são 14 pacientes. Na verdade, eles veem vários imunobiológicos. Aqui, olhando para o rituximab, então, são 14 pacientes com anti-HBC positivo, com ou sem anti-HBS. E a ideia era eles fazerem uma rotina, coletando TGO e TGP, e sorologia a cada 3 meses, e a carga viral anual, ou se aumento de transaminases no meio do caminho. Eles também não tiveram reativações, mas, de novo, só 14 pacientes, e eles tiveram uma queda aproximada de 10% do anti-HBS. E esse aqui são 2.096 pacientes, desses 6,5% eram anti-HBC positivos, aqui todos os AG-HBS foram excluídos, tá? Então, eram 131 pacientes, eles não tiveram também nenhuma reativação ou alteração da função hepática. E esse último é um italiano, que eu acho que foi dos últimos publicados, todos os pacientes anti-HBC positivo, 33, nenhum recebeu profilaxia. Tá? O tempo médio de segmento foi de 34 meses, então, bastante tempo. Alguns pacientes, 14 desses 33, receberam 3 doses apenas, e ficaram 18 meses no estudo, e um paciente só teve positivação de carga viral, e eles começaram lamivudina na época, é um estudo um pouquinho mais antigo, e não teve sororeversão. Ele positivou, fez uma estratégia preemptiva, ele positivou, começou antiviral, e aí abortou a replicação viral. Tá? E 21% dessa casuística teve redução de mais de 50% do anti-HBS. Então, é bem heterogêneo, e provavelmente tem muito a ver com o que a mais o paciente está tomando, além do rituximab. Tá? Aqui é um estudo que compilou também vários pacientes reumatológicos.
foram 138, e a GHBS eram a maioria. Tá? Aí, nesse, a gente vai ver que os resultados foram um pouco piores. Eles tiveram, inclusive, transplante hepático, mas aqui não só rituximab. Tá? Então, aqui ele misturou todos os imunossupressores, não só biológicos, dentre eles o rituximab, e ele teve um desfecho bem pior, mas a casuística era toda de GHBS positivo, praticamente. Aqui, só para chamar atenção, é esse mesmo estudo que ele tentou classificar pelas drogas, tá? E eu queria chamar atenção para o rituximab, que é o verdinho, que, de fato, tem um risco bem maior de reativação do que se comparado às outras drogas utilizadas nos pacientes com doenças autoimunes. O que está junto com o rituximab, esse aqui é uma ampliação desse quadrado, é a ciclofosfamida, que aparentemente teria um risco similar, embora na prática a gente não veja muito isso acontecer, talvez pela dose ou pelo tempo de utilização, a gente não dê tempo da gente ver como o rituximab, que é um uso geralmente bem mais prolongado. Então, resumindo, na hematologia a gente sempre faz profilaxia. As drogas de escolha são entecavir ou tenofovir. Tiveram estudos que compararam lamivudina com entecavir alguns anos atrás para essa população em específico e para pacientes GHBS, que de fato não faz sentido mais usar a lamivudina. Na neurologia, em geral, eles têm o corticoide concomitante em dose alta, então geralmente a gente recomenda também fazer a profilaxia. E na reumatologia a gente tem discutido que talvez tenha algumas populações que não precisassem tomar profilaxia, desde que você tivesse como seguir de perto. Então, basicamente, os pacientes GHBS positivo, sempre a gente vai iniciar a profilaxia, seja GHBS positivo ou GHBS negativo, mas com carga viral, ou seja, com PCR positivo. Tá? Os que são considerados baixo risco são os anti-HBC isolados, e nesses, acho que vale a pena considerar a doença de base, porque isso vai te dar informação do que ele está tomando a mais, além do rituximab. Tá? Então, o paciente lúpico com vasculite, miopatia, sempre vão ter maior imunossupressão, e a profilaxia geralmente vai ser recomendada. Nos pacientes com artrite reumatoide que estejam com pouca imunossupressão em associação, você poderia considerar fazer o preemptivo, desde que você tenha como monitorizar, geralmente a cada 3 a 4 meses. Tá? Mudando de classe, então, os anti-TNFs que o Hermes falou bastante. Aqui a gente vai ter uso na reumato, na gastro e, eventualmente, na hematologia, mais raro, nos casos de GVHD. Lembrar que tanto o TNF quanto o IL-6, que é o próximo grupo que a gente vai falar, são citocinas secretadas em vias bem semelhantes. Então, quando a gente vai pensar nas infecções que eles vão gerar quando a gente bloqueia essas vias, em geral, a gente vai pensar meio parecido. Tá? Então, o raciocínio da hepatite B para o anti-TNF vai ser bem parecido com o bloqueador de IL-6, porque eles têm vias parecidas fisiologicamente. Lembrar que na artrite reumatoide são citocinas muito implicadas na patologia, e por isso o racional de usar os bloqueadores justamente dessas citocinas. E, então, o anti-L6, o tocilizumab, ele é anti-receptor de L6. Tá? Ele vai ser utilizado basicamente nas artropatias inflamatórias e nas vasculites. Aqui a gente não tem lúpus. Tá? E o abatacept é um anticorreceptor de linfócito T. A gente tem, geralmente, para ativar o linfócito, você precisa do primeiro sinal, que é a apresentação do antígeno, e de um segundo sinal, que, se for pelo CD28 e CD80, vai ativar o linfócito. Se for pelo CTLA4, vai inibir o linfócito, que é uma forma do corpo regular e não ficar superativado ou sem ativação nenhuma. Então, deve haver um balanço entre esses dois polos. E o abatacept, justamente, ele vai inibir essa via de inibição do linfócito. Então, você vai ficar com... ele vai ativar a via de inibição do linfócito sem precisar ligar na célula. Então, você vai inibir vários linfócitos ativados que você teria na doença, né? Na artrite reumatoide e outras artropatias. Então, no Tocili, a gente tem poucas séries de casos de pacientes com infecção pregressa por hepatite.
A maioria descreve reativação para os pacientes AG/HBS positivos, tá? Então, vai ser o mesmo racional. E o abatacept também são 2 estudos retrospectivos, e quando o paciente tinha AG/HBS positivo, aparentemente o risco é maior de você reativar, então está indicado fazer a profilaxia também. Aqui ficou ruim de ver, mas basicamente é para mostrar uma revisão que eles pegaram um compilado de vários trabalhos, e a taxa de reativação nos anti-TNFs, principalmente, que são as principais drogas utilizadas, chegou até 40%, 39%, 12%, então, para pacientes AG/HBS positivos. Tá? Para pacientes anti-HBC isolados, as maiores taxas são de 2%. Então, em geral, não está recomendado fazer a profilaxia, mas só a monitorização. Tá? Então, aqui a gente monitora com carga viral, os marcadores sorológicos e as transaminases. Então, com 3 a 4 meses de intervalo, para os pacientes que são anti-HBC isoladamente positivo, na verdade, independente do anti-S. Tá? E para aqueles AG/HBS positivo ou PCR positivo, sempre tratar. Aí, agora, só alguns outros que talvez alguém já tenha na prática. Então, bortezomib, que é uma droga utilizada no mieloma múltiplo, no linfoma T. Basicamente, o mecanismo de ação dele é inativar uma organela importante da célula do mieloma, que faz com que ela se mantenha ativada. Então, a partir do momento que a gente inibe essa organela, toda essa cascata de ativação diminui. Tá? Ele leva à indução de apoptose, então, e a depressão de células T pode acontecer como evento adverso. Tá? Mesmo assim, por essa via de inibição, é baixa a reativação de hepatite B relatada. Tá? Mas lembrar que o paciente que está tomando bortezomib, tem um mieloma múltiplo, ele vai tomar altas doses de dexametasona e de outros imunossupressores. Então, pensando só no imunobiológico, muitas vezes vocês não vão encontrar grandes relatos, mas tem que lembrar de tudo que vem junto com o tratamento do biológico. Então, aqui a dose de corticoide vai ser alta e o paciente está indicado a fazer screening e fazer a profilaxia de acordo com a quimioterapia concomitante, que na maioria das vezes vai indicar a profilaxia durante a imunossupressão. Tá? Aqui, a maioria das novas drogas de hepatite B, esses são documentos que saíram no primeiro semestre da Sociedade Europeia. Então, tem vários nomes difíceis, vários bloqueadores de receptores celulares, e, basicamente, a gente não vai ter literatura sobre eles, mas, geralmente, o que vem junto é indicador de fazer a profilaxia. Então, sempre antes de começar, tem que indicar fazer a sorologia para você ter esses dados e decidir o que você vai fazer depois. E, por último, na onco, acho que o mais importante é o nivolumab. Lembrar que na onco vai ser diferente das outras doenças, que a ideia vai ser estimular o sistema imune e não imunossuprimir. Então, você vai ficar com vias mais ativadas. Tá? E o que geralmente acontece é que você pode ter indução de autoimunidade por conta deles, e o uso de biológico comumente usado, né, nas doenças reumatológicas, você às vezes vai ter que usar aqui para controlar uma autoimunidade que você gerou pelo outro anticorpo. Tá? Então, nessa situação, também é bom você ter feito a sorologia aqui antes de tudo, porque se ele chegar a precisar usar um anti-TNF, enfim, algum outro biológico imunossupressor, você já sabe o que fazer. Tá? Então, aqui, alguns agentes anti-CTLA4, que são aqueles outros nomes, e o nivolumab, que ele vai inibir a apoptose, na verdade, ele vai estimular a apoptose da célula cancerígena. E os últimos, o natalizumab e o vedolizumab, são inibidores de integrina. Integrina são moléculas importantes para a adesão de qualquer leucócito nas células endoteliais e migração para os tecidos. Eles conseguiram achar integrinas específicas de cada tecido. Então, o vedolizumab é específico de migração de leucócito para a mucosa intestinal, e o natalizumab específico de migração de leucócito para o sistema nervoso central. Então, eles também não têm relação estabelecida com a reativação de hepatite B, e a gente vai ter que lembrar das drogas coadjuvantes, que na maioria das vezes é corticoide, ou no caso da doença inflamatória, os anti-TNFs também. Então, lá no HC, esse é o fluxograma que a gente segue. Então, os pacientes têm que fazer sorologia.
se eles forem AGHBS positivos ou anti-HBC, a gente já vai pensar em dar alguma coisa para eles, a depender da imunossupressão. Então, a nossa requisição sempre para os reumatologistas é falar o que eles vão usar, porque para a gente vai fazer diferença na hora de indicar ou não a profilaxia. Tá? Então, basicamente, a gente vai indicar sempre que for o rituximab, e sempre que não for o rituximab, a maioria deles a gente vai monitorizar a cada 3 a 4 meses. Aqui, só para lembrar que vários desses pacientes tomam imunoglobulina, e é importante lembrar que na imunoglobulina é um pool, então tem anti-HBC, anti-HBS, até anti-HBE a gente já viu. Então, lembrar que você tem que colher a sorologia antes do paciente receber a imunoglobulina, porque senão você chega com uma sorologia toda positiva que não é dele, é do que ele recebeu do pool de imunoglobulina. Tá? Então, na reumato é bem frequente isso, tem que ficar atento, porque às vezes você vai dar um remédio que o paciente nem precisa tomar por uma sorologia equivocada. Tá? E de hepatite C, na verdade, são duas coisas que eu queria falar. O anti-TNF é bem raro, relato de flare de hepatite C. Hoje a gente tem vários tratamentos disponíveis ou que deveriam estar disponíveis pelo PCDP, mas a ideia é que você sempre trate antes de começar o biológico. Tá? E se você precisar usar o biológico no paciente que tem hepatite C não tratada, para os anti-TNFs não foi um problema. Tá? Aqui só eles compilaram os pacientes, são 2 pacientes só que tiveram aumento de transaminases, e lembrar que os próprios anti-TNFs estão implicados com aumento de transaminases também. Então, às vezes, pode ser difícil de diferenciar se é pela droga ou se é pelo vírus. Tá? E o rituximab, que é bastante utilizado para tratamento da crioglobulinemia relacionada à hepatite C, então acaba sendo um coadjuvante e não exatamente um inimigo para a gente. É isso, eu só queria lembrar que a gente vai ter o curso do grupo de infecção de imunodeprimido lá no HC, dia 7 e 8 de novembro, vocês estão todos convidados.